Ter um time campeão, ser referência no futebol nacional e poder sempre tirar aquela casquinha com o torcedor rival, é a vontade de qualquer torcedor brasileiro. Mas nos últimos anos flamenguistas e palmeirenses têm nadado de braçadas nestes quesitos. Os 20 times mais relevantes em cifras atingiram 7,5 bilhões de reais em receitas no ano passado, segundo a consultoria Esportes Value. Os clubes ainda não superaram a receita de antes da Covid-19, por conta da alta da inflação no Brasil. As maiores altas de 2022 foram a bilheteria com um aumento de 329%, sócios 43%, transferências 7% e marketing 7%. Veja a seguir as 10 maiores receitas do futebol brasileiro. A 10ª maior receita do Brasil é a do Santos Futebol Clube, que tem cerca de 4 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. O Santos tenta reerguer seu desempenho no futebol, mas também visa melhorar a situação financeira do clube. Diante da necessidade de manter um nível competitivo, o Peixe vê a arrecadação dos seus maiores rivais dobrar. Em 2022, de acordo com o levantamento da Esportes, o alvinegro praiano faturou 341,9 milhões de reais. O valor é significativamente inferior aos 3 grandes clubes da capital paulista. A 9ª maior receita do Brasil é a do Fluminense, com cerca de 2 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. O Fluminense aumentou seus gastos para construir o time sensação em 2023. Houve um acréscimo de investimento em contratações que, ainda assim, tem um patamar de 40 milhões de reais em 2 anos. A dívida líquida manteve-se estável, pelas vendas de atletas, que terão de se repetir na atual temporada. No cenário do futebol brasileiro, o Fluminense é um clube de receita bruta da 2ª prateleira entre os grandes. Fechou com 347,2 milhões de reais, que é muito inferior ao seu maior rival, Flamengo. Na 8ª posição, o Red Bull Bragantino é o 8º clube com maior receita do Brasil, ficando à frente de clubes importantes como Cruzeiro e Grêmio. Apesar do alto investimento, mas com uma campanha ruim em 2022, o Bragantino consegue manter suas finanças em dia. E com um saldo de 350 milhões de reais, o Bragantino segue firme em busca de se destacar cada vez mais. O Atlético Paranaense tem a 7ª maior receita do Brasil, ficando a anos-luz do rival Coritiba. Com dívidas controladas e bom fluxo de caixa, o Atlético se destaca pelos resultados financeiros ao fim de cada temporada. Em 2022, o Furacão apresentou o 9º superávit seguido, feito único dentre os principais clubes do Brasil. Com receitas crescentes, despesas sob controle e endividamento baixo para os padrões do nosso futebol, o Atlético se encontra em pleno círculo virtuoso com uma receita de 370,9 milhões de reais. Em 6º lugar, o Atlético Mineiro, com cerca de 4 milhões de torcedores, que nos últimos anos viu seu clube sair da fila de espera, ao ser campeão brasileiro e da Copa do Brasil em 2021. Mesmo com a injeção de dinheiro pelos mecenas, no Atlético Mineiro, ainda assim a situação é preocupante, pois o clube tem a maior dívida do futebol brasileiro, ultrapassando a casa dos bilhões. A venda de jogadores aumentou a receita do Galo Mineiro, e que apesar das dificuldades, ainda assim o clube figura entre as maiores receitas do futebol nacional com cerca de 429 milhões de reais. Em 5º lugar, o Sport Clube Internacional. Com cerca de 4 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil, o Inter ainda tenta voltar a ser protagonista no futebol nacional. Depois de um rebaixamento recente, o Internacional tenta organizar as finanças do clube que no último ano apresentou um saldo positivo. O Internacional terminou o balanço com 466 milhões em receitas, assim sendo a 5ª maior do futebol brasileiro. Em 4º lugar, o Tricolor Paulista. Dono da 3ª maior torcida do país, o São Paulo viu no último ano a maior arrecadação da sua história, com um lucro de 37 milhões e redução da dívida em 55,8 milhões.
As vendas de jogadores impulsionaram as receitas do tricolor paulista, arrecadando assim cerca de 228 milhões com vendas de jogadores. Após anos de seca, sem ganhar nenhum título de expressão, a torcida do São Paulo tem lotado o Morumbi contribuindo para os recordes de arrecadação com bilheteria. O saldo total do tricolor foi de 657,2 milhões de reais em receitas. Em terceiro lugar, o Sport Clube Corinthians Paulista, que tem o craque Neto como maior ídolo. O primeiro brasileiro a ser eliminado na pré-Libertadores, viu suas receitas aumentar 55% no último ano. Apesar de dever quase 1 bilhão, o time de Itaquera vem tentando se reerguer e chegar mais perto do seu maior rival, o Palmeiras. Vice-campeão da Copa do Brasil em 2022, ao apanhar como sempre para o Mengão Malvadão, o Corinthians tenta voltar ao caminho das glórias. Mas a dívida do estádio, dado pelo Lula, tem apertado as finanças do Corinthians, que principalmente com o poder da segunda maior torcida do Brasil, viu o Timão ter uma receita de cerca de 779,1 milhões no último balanço divulgado. Em segundo lugar, a Sociedade Esportiva Palmeiras, da tia Leila, que nos últimos anos vem brigando por todos os títulos possíveis, exceto o Mundial. Impulsionado pelo seu patrocínio master e com as contas em dias, os palmeirenses não sabem o que é ter um time ruim há tempos. Desde que foi salvo pelo Santos, no quase tri-rebaixamento de sua história no ano de 2014. De lá pra cá foi só alegria, e apesar das promessas da tia Leila, de querer ver o Palmeiras andar com suas próprias pernas, na prática parece impossível, pois os grandes nomes do Palmeiras sempre têm a metade da grana investida pela Crefisa. Mas com o sucesso e grandes títulos nos últimos anos, os palmeirenses viram o seu time ter uma receita total de 856 milhões no último balanço. Em primeiro lugar, o Mengão Malvadão. Dono da maior torcida do Brasil, depois de temporadas ruins e dívidas próxima da casa dos bilhões, o Mengão se reestruturou. E hoje bate de frente com o Palmeiras, ganhando 2 Libertadores e 2 brasileiros nos últimos anos. Apesar de alguns fracassos, e de deixar o Real Madrid esperando, o Mengão segue forte, tendo as cotas de TV como seu principal ativo, sem falar também na torcida, que nos últimos anos vem batendo recorde e recordes de público, não importando em qual estádio joga. O Flamengo das últimas 2 temporadas tem sido muito poderoso, quebrando seus próprios recordes de receita, e no último balanço o clube surpreendeu, e fez o que até hoje nenhum clube conseguiu no Brasil, uma receita recorde de 1,2 bilhões de reais. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, assim você fortalecerá o canal. Até o próximo vídeo.